Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, quero fazer aqui uma reflexão, uma análise a respeito deste vídeo do Frei Gilson, e aqui eu deixo todo o meu respeito e toda a minha admiração ao Frei Gilson. Mas eu queria que você pudesse assistir até o final a esse vídeo. E essa reflexão que eu vou fazer é a respeito desse vídeo que foi enviado para mim, por um irmão protestante. Eu conheço alguns irmãos protestantes que são gente boas, mas que, infelizmente, vendo padres falar esse tipo de coisa aqui, eles se escandalizam ou se surpreendem, achando que isso aqui é um pensamento protestantizado, no sentido de que está contra os ensinamentos católicos, principalmente quando se trata de falar sobre as imagens. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse vídeo. Gostaria que você ficasse até o final aí, ouvindo e vendo também o que o Frei Gilson vai falar sobre as imagens. E esse vídeo tem circulado nas redes sociais dos protestantes a todo vapor, porque eles pensam que esse vídeo representa a visão protestante e não a verdadeira visão católica sobre as imagens, mas que precisa às vezes ser dita de forma nua e crua para que as pessoas compreendam o que é que a igreja ensina sobre as imagens sacras. Então vamos ouvir o que o Frei vai dizer, e aqui eu vou pausando e a gente vai refletindo. Vamos lá. Imagem não tem poder nenhuma. Desculpa se isso te entristece, mas qual é o poder que isso aqui tem? Isso aqui tem poder de quê? Para curar você? Tem poder para curar você? Não. Isso aqui, ó, é de carne e osso, gente. Então aqui a gente já dá uma pausazinha e a gente vê o Frei Gilson falando. As imagens não têm poder nenhuma, Nenhuma delas tem poder. Então Frei Gilson falando isso sendo falado em uma homilia, sendo falado dentro do maior culto que a Igreja Católica celebra a Deus Pai por meio do Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Missa. Ele vai dizer que imagem nenhuma delas tem poder. E ele se aproxima de uma imagem de Jesus Cristo crucificado. E essa imagem de Jesus Cristo crucificado que ele se aproxima, ele coloca o microfone perto e dá uma batidinha nela dizendo: isso aqui não é de carne e osso. Ou seja, é um objeto inanimado, um objeto que não tem vida. E isso escandaliza os protestantes, porque eles pensam que a gente olha para as imagens como se as imagens fossem, podemos assim dizer, um ser divino, se fosse como se tivessem vida própria, como se pudessem fazer o que Deus pode fazer. Mas vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre as imagens. No número 2132 do Catecismo é dito assim, a respeito do culto dado às imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Veja, o culto cristão dado às imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. E o protestante ele consegue com facilidade, não sei se por ignorância ou por
pura maldade, generalizar toda e qualquer imagem, logo é confeccionada para eles um ídolo. Eles generalizam, qualquer imagem é um ídolo. Mas o primeiro mandamento proíbe a idolatria, proíbe o culto de latria a um ídolo ou a imagem de um ídolo. E o culto cristão, que é dado às imagens, não é contrário a esse primeiro mandamento. Por quê? Porque o primeiro mandamento proíbe o ídolo ou a imagem de ídolo. E as imagens católicas não é ídolo, é um ícone. É um ícone. E qual a finalidade, qual a função do ícone? Apontar para aquilo que está além, né, do que você vê. E ele continua aqui o catecismo dizendo: de fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. Veja, de fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. Então, quando nós honramos uma imagem sacra, nós não estamos honrando a imagem por si mesmo, mas o modelo original que ela representa. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. Então, por exemplo, essa imagem que o Frei Gilson apresenta aí, uma imagem de Cristo crucificado, essa imagem é um clássico, podemos assim dizer, nas igrejas católicas. Todas as igrejas católicas têm um Cristo crucificado. Vai dizer São Paulo que nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, vai dizer que ele apresentou diante dos olhos dos Gálatas a imagem de Cristo crucificado. Gálatas 3, versículo 1. A imagem apresentou diante dos olhos. Ele não falou simplesmente. Ele apresentou diante dos olhos. Então, com certeza, nós podemos ver que o apóstolo Paulo apresentou uma imagem mesmo, aos Gálatas, de Cristo e Cristo crucificado. Por que a Igreja Católica faz isso? Porque a honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa. Não é latria, não é adoração. É uma veneração respeitosa. Mas não existe essa de veneração, Denis. Tudo é a mesma coisa. Sinônimos de venerar é adorar. Sim, mas o significado não é só adorar. É um grande respeito, grande honra, né? Então, a veneração a honra, melhor dizendo, que nós prestamos às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Então, isso que o Frei Gilson está anunciando, aparentemente é escandaloso. Mas é escandaloso para quem não conhece a fé católica. E ele vai dizer, né? Espero não estar entristecendo ninguém ou escandalizando ninguém. Porque se houver alguém na Igreja Católica que pense isto que o Frei Gilson acaba de negar referente à imagem, que a imagem não tem poder por si só, que ela não tem carne nem osso, que ela é um objeto que não tem vida e que ela não tem poder para curar a imagem por si só. Porque se alguém pensa isso, essa pessoa ainda não aprendeu a doutrina católica. Como o catecismo aqui nos apresenta, eu queria também trazer, né, o número 2130 do catecismo, que vem falar algo
extraordinariamente direcionado ao significado do ícone. Veja o que diz. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação por meio do Verbo encarnado. E aí, veja, não somente Deus permitiu a confecção de imagem, como Deus ordenou a confecção de imagens. E ele vai dar o exemplo, o Catecismo número 2130. Como são a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Eu não vou entrar na arca da aliança, porque vocês sabem o que é a arca da aliança, né? É aquela arca onde, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9, ficou depositado, guardado, um vaso de ouro com o maná que caiu do céu, a vara de Arão que florescera e as 2 tábuas da lei. Esta é a arca da aliança. E na tampa da arca da aliança existia uma peça chamada propiciatório. E em cima dessa peça, dessa tampa da arca, estava ali 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, né? E Deus se comunicava ou falava com o seu povo através daqueles 2 querubins. Mas vamos nos ater aqui à serpente de bronze, que não somente Deus permitiu que fosse feito a imagem de uma cobra, a imagem da serpente, mas ele mesmo ordena. Explicando um pouquinho o contexto da serpente de bronze. O povo estava no deserto, né? Tinham saído do Egito, estavam peregrinando rumo à terra prometida. Estavam no deserto. E estando no deserto, eles começaram a murmurar. Veja, Números 21, versículo 4. Partiram do monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles: nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Qual era o miserável alimento que eles xingavam? O maná, pão que desceu do céu, e as codornizes. E eles diziam: estamos enojados desse miserável alimento. Versículo 6, Números 21, 6. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes e venenosas, que morderam e mataram muitos. Então Deus envia como correção, como castigo, serpentes venenosas. Versículo 7. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor, eles pedem a Moisés, que afaste de nós as serpentes. Que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. Versículo 8, aqui está. E o Senhor Deus disse a Moisés: faze, ou seja, constrói, confecciona, produz. Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Uma serpente de bronze e coloca sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Então, todo aquele que fosse mordido por uma serpente venenosa e olhasse para a serpente de bronze, ficaria curado. E ficaria curado por quê? Ficaria curado por causa do objeto que eles estavam vendo? Ficavam curados porque a serpente de bronze confeccionada por Moisés, como diz o versículo 9, Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a
sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente venenosa e olhava para a serpente de bronze que estava pendurada no poste, conservava a sua vida. Mas as pessoas eram curadas por quê? Por causa da serpente? A serpente era um objeto mágico? Era um amuleto? A serpente de bronze que Moisés construiu era um objeto mágico que tinha poder? Lógico que não, meus irmãos. Lógico que não. Vamos ver o que diz o livro da sabedoria. O livro da sabedoria vai dizer para nós o seguinte, veja. Livro da sabedoria que não existe na Bíblia protestante, mas existe na nossa. E que condena a idolatria. Se você ler o capítulo 16 todo, você vai ver Deus destruindo, né, a idolatria. Deus combatendo a idolatria. Mas no capítulo 16, a partir do versículo 5, é dito assim: efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com as mordeduras das sinuosas serpentes, e aqui ele dá a citação de Números 21, do 4 ao 9, que acabamos de ouvir, vossa cólera não durou para sempre. Então veja, quando o povo estava sendo mordido por serpentes venenosas enviadas pelo próprio Deus, e muitos morreram por causa da serpente, Deus não permitiu que a sua cólera durasse para sempre. Ao contrário, ele mandou Moisés fazer a serpente de bronze. E aqui o livro da sabedoria vai dizer, versículos 6 e 7. Foram por pouco tempo atormentados para a sua correção. Eles eram atormentados pela serpente as serpentes venenosas para a sua conversão. Eles possuíram um sinal de salvação. Veja, eles possuíram um sinal de salvação. Então, essa cruz que o Frei Gilson vai explicar, dizendo que não tem poder por si só, que não é um ser humano, que não tem carne nem osso, mas é um ser inanimado. Esse símbolo aí, essa imagem, não é, podemos assim dizer, mágica, mas ela é aquilo que o povo possuiu no deserto. Um sinal de salvação. É um sinal de salvação. E o Frei Gilson vai dizer, bem interessante, veja aí o que ele vai dizer. Isso aqui não é Jesus. Agora, para que ela serve? Para isso. Para te chocar. Para lembrar você do que aconteceu. Para jogar no seu coração piedade. Para despertar na tua alma um sentimento por Deus. É para isso que ela está aqui. Mas não é ela que vai curar você. Se você... mas e o dia que eu me ajoelhei diante da imagem e recebi uma cura, Frei? Não foi a imagem que te curou. Então veja. Ele vai dizer para que a imagem serve. Qual é o sentido da imagem? O sentido da imagem é aqui o que está sendo dito no livro da sabedoria. Capítulo 16, versículo 6. Eles possuíram um sinal de salvação. A imagem é um sinal de salvação. Que lhes lembrava o preceito de vossa lei. Que nos lembra o preceito da lei. Que nos lembra a economia da salvação. Que nos lembra o projeto redentor de Deus. Versículo 7 ele vai dizer: e quem se voltava para ela era salvo. Não em vista, veja, o Frei disse que alguém poderia dizer ou disse, mas Frei, e no dia que eu me ajoelhei diante da imagem e recebi a graça e fui curado? E o Frei vai dizer, não. Não foi a imagem que te curou. Não foi a imagem que te curou. E é isso que diz sabedoria, livro da sabedoria, capítulo 16, versículo 7.
E quem se voltava para ela, para este sinal, era salvo, não em vista do objeto que a pessoa olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos nós. Então, a pessoa que é curada por ter se ajoelhado diante de uma imagem, a pessoa que é curada porque tocou, podemos assim dizer, em uma imagem durante uma procissão, a pessoa que é curada porque, olhando para a imagem de alguma forma, rezou àquela pessoa que estava representada na imagem e foi curada. Foi curada pela imagem? Ele vai dizer não. Não fomos curados pela imagem, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. E por que a imagem, veja, por que é que a imagem de Cristo crucificado é sinal de salvação? Porque nós vimos Moisés levantar a serpente de bronze e as pessoas que eram mordidas por serpentes venenosas eram curadas ao olhar para a serpente de bronze. E aqui o livro da sabedoria vem explicar que quem se voltava para ela era salvo. Não em vista do quê? Não em vista do objeto que olhava. Não em vista da serpente de bronze que estava sendo contemplada. Mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos nós. E isso Jesus mesmo vai dizer. Jesus mesmo vai mostrar para nós o que é, né? O que seria ali como é que eu posso dizer? A figura daquela imagem, daquela serpente. Versículo 14 do Evangelho de São João, capítulo 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Por quê? Porque, com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nós não somos curados pela imagem, como diz o Frei Gilson, como ele coloca aí. E nós católicos sabemos disso. Por isso esse meu vídeo aqui é para os protestantes compreenderem que aquilo que eles ouviram da boca do Frei Gilson não é algo que venha contradizer ao ensinamento católico. Porque isto é ensinado. Isto é mostrado. Isto é revelado para nós. Isto é doutrina salvífica da igreja. E vamos ouvir o finalzinho do comentário do Frei. Jesus te curou. Você se ajoelhou de... Então ele vai dizer: você se ajoelhou diante da imagem, como o povo no deserto, Números 21, versículo do 4 ao 9. O povo olhava a serpente de bronze. O povo olhava ali a serpente. E olhando para a serpente, o povo era curado. Olhando a serpente, não por causa da serpente, mas por causa daquilo que a serpente representava, por causa daquilo que a serpente mostrava, por causa daquilo que a serpente apontava, ou seja, Cristo Jesus. Por isso, nós podemos dizer, fazendo coro com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2141, o culto às imagens sagradas está fundamentado
no mistério da encarnação do Verbo de Deus. O culto às imagens sacras está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus. Não contraria o primeiro mandamento. Ele não contraria o primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento condena o culto aos ídolos. Condena o culto aos ídolos. E nós podemos ver isso no segundo livro dos Reis, capítulo 18, do 1 ao 4. Eu não vou ler, mas se você ler lá, você vai ver que Deus mandou o rei Ezequias destruir a serpente de bronze e fazer em pedaços o poste que ela estava. Porque o povo esqueceu do que era aquela imagem. Esqueceu da finalidade da imagem, que era apontar para Cristo, que era apontar para Deus, para o Salvador. E começaram a cultuar aquela serpente de bronze e a adorá-la como se fosse um Deus. A finalidade dela foi corrompida. A finalidade dela foi deturpada, distorcida. E o povo se perdeu por falta de conhecimento. E é por isso que o Frei está aí falando sobre essa questão, que é para as pessoas não caírem no mesmo erro que caiu o povo do Antigo Testamento, a cultuar de forma de adoração o bezerro de ouro, a serpente de bronze, como diz 2 Reis, capítulo 18, e outros ídolos que muitos foram criados, não com a finalidade de ídolo, mas de ícone, como foi o caso da serpente de bronze, como nós vimos, e, infelizmente, passaram a ser cultuados e adorados. Mas o que o Frei está dizendo não é nenhuma novidade para nós católicos. É escandaloso e é novidade para os protestantes, porque eles pensam que nós somos idólatras, quando na verdade nós não somos. Nós temos consciência plena de qual é o lugar das imagens, dos ícones dentro da liturgia católica. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Se você puder, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com teus irmãos. Amém.